Podcast Radar Xinguara apresenta Radar em Foco. Olá, aqui é o William Gonçalves e estamos começando mais um episódio do Radar em Foco. A conta de energia está cada vez mais alta e a busca por economia e preocupação com sustentabilidade tem feito muita gente olhar com mais atenção para a energia solar. Mas será que ainda é caro investir? Como funciona a instalação? Quanto tempo se leva para ter retorno? Vamos esclarecer essas dúvidas com David Duarte, CEO da GMS Energia Solar. Ele vai nos explicar como funciona esse mercado, tirar algumas dúvidas e trazer mais informações sobre o tema. Acompanhe a nossa entrevista. Estamos aqui com David Duarte, CEO da GMS Solar, para falar sobre esse tema, né, que é a energia solar. David, fica aí o espaço para você saudar a nossa audiência. Claro, bom dia a todos, bom dia, boa tarde ou boa noite, né, dependendo do horário que você estiver vendo. É uma felicidade estar aqui com vocês, estar acompanhando esse trabalho, estar participando, me sinto honrado pelo convite. Ao William, né, do Radar Xinguara, que Deus possa abençoar grandemente, e todos os seguidores, as pessoas que acompanham esse trabalho. Sou o David Duarte, como ele apresentou, CEO da GMS Solar, e vamos aqui, né, ter um bate-papo, responder algumas perguntas voltadas, pertinentes à energia solar, né, a esse segmento tão magnífico que temos hoje no Brasil, né. Tá certo. Então, primeiramente, eu queria que você dissesse pra gente, de forma breve, como foi que você começou a trabalhar nesse segmento de energia solar? O que acontece? Eu sempre fui fascinado pela engenharia, né? Isso sempre me chamou a atenção. E eu já vim do setor tecnológico, né? Eu já vinha já trabalhei na Equatorial em uma determinada época da minha vida. Depois fui trabalhar no segmento da Telecom, né? E ali eu me apaixonei pela engenharia, né? Onde descobri essa paixão, essa vocação pela energia solar. Então fui me preparar o meu lado profissional. Entramos em diversos cursos, faculdades, enfim, até chegarmos a um grau de conhecimento de suma importância para seguir nesse segmento. E nesse período, em 2018, 2020, onde a energia solar teve um avanço maior, a gente entendeu, né, que era um momento oportuno da área, e a gente passou a exercer diretamente esse setor de energia solar. Né? E graças a Deus foi uma evolução muito rápida, né? Mas tudo se iniciou ali em 2017, 2018, que a gente entrou na área e decidimos, né, fazer um trabalho e graças a Deus tem honrado até hoje. Você falou aí do crescimento do segmento de energia solar, né? Então muitas pessoas elas acreditam que, assim, olhando de primeira vista, né, que a energia solar ela é algo inacessível, né? Sim. Que, enfim, custa uma fortuna para você ter, né? A possibilidade de estar experimentando um sistema como esse. Mas eu queria que você dissesse para a gente qual é a realidade hoje na questão do investimento para quem quer instalar o sistema, né, na sua casa, no seu comércio. Hoje a gente tem um cálculo, a gente costuma chamar de payback. Payback lá na MyZed, que é uma informação de uma estimativa de retorno, né? Então vamos lá. Às vezes as pessoas elas deduzem que energia solar é cara, é inacessível, como você falou, mas não é a realidade, né? Hoje todas as financeiras, todos os bancos tradicionais, eles se flexibilizaram para a energia solar. É um segmento que cresceu muito, né? A energia solar hoje está praticamente acompanhando ali o financiamento de veículo, tem muito financiamento. Então todas as financeiras ela têm uma linha de crédito para os seus clientes. E também tem as financeiras que são voltadas somente à energia solar. Um exemplo, Sol Fácil, Sol Agora, BV, que são voltadas somente à energia solar para facilitar essa adesão. São financeiras que não exigem comprovação de renda e não exigem entrada. Então vamos imaginar o seguinte, você paga R$1.000 de energia, né? Um exemplo básico. Você vai fazer um financiamento, você vai pagar uma parcela de R$500 a R$650. Então
Então você vai deixar de pagar os R$ 1.000 que você pagava para a concessionária e vai pagar o seu financiamento. Aí as pessoas dizem, David, mas tem uns impostos da concessionária. Uma pessoa que paga R$ 1.000 de energia, ela vai pagar os impostos entre R$ 150 a R$ 250 em média, que é de acordo com o que ela injetar na concessionária. Então você somando o imposto da concessionária mais o seu parcelamento do seu financiamento, ainda fica bem acessível. E com um tempo determinado, 48 vezes, 60 vezes, quitou, o financiamento é seu, o projeto solar é seu. E um detalhe importante que no financiamento você pode fazer a amortização da parcela, que a parcela ela pode ser reduzida em até 60%. Então hoje é extremamente acessível. E nessa questão do investimento, né, que a pessoa tem que fazer, aí entra o financiamento que você citou, né? Claro. Quais são os principais benefícios que o cliente ele vai perceber com a instalação desse sistema, já que você já até falou da questão da injeção de energia na rede e tudo mais. Então, como é que fica essa questão do retorno, né? Claro, como eu dizia, tem essa questão do payback, mas assim, um dos principais benefícios. Primeiro é que você vai ajudar o meio ambiente, isso é óbvio, né? A gente vai deixar de usar da concessionária e vamos usar a energia renovável. Segundo, a economia financeira que você vai ter uma economia de até 80% na sua fatura. E quando a gente fala de energia solar, a GMS Solar ela traz uma inovação, que é novidade no mercado, né, William? Hoje, não sei se você sabe, hoje nós somos a primeira empresa que trabalha com sistemas híbridos. Então, essa história do imposto, que muita gente acha isso chato, acha isso desnecessário, ou às vezes é um valor indevido. O sistema híbrido, a gente tem baterias. Então, em vez de você guardar energia na concessionária e você pagar o imposto, você armazena na sua própria bateria. E à noite você pega essa energia que você armazenou na bateria. Quando a bateria descarregar, aí sim você vai para a concessionária. Aí você vai colocar baterias de acordo com o seu consumo. Então, esse é um grande benefício. Primeiro, a economia, você ajuda o meio ambiente. E segundo, se a energia acabar, você continua com energia. Então, a GMS Solar hoje, nessa região do nosso Pará, somos praticamente a primeira empresa a trabalhar com sistemas híbridos. Então, se acabar a energia na sua casa, os nossos sistemas fazem com que você continue com energia na sua casa, fazenda, laticínio, enfim, você que precisa da energia para trabalhar é uma ótima e uma excelente solução. Essa questão do uso da bateria, né? Logo, quando eu comecei a ouvir falar dessa questão de energia solar, sempre me vinha à cabeça de que era um sistema para você usar dessa forma, que a né? energia continuava quando acabava, né? E não é a realidade. Isso. Mas você tem a questão de você não utiliza a bateria, né? E você ainda tem lá vamos dizer, o seu vínculo com a concessionária. Com a concessionária, né? Exato. Assim, o sistema de energia solar, ele é subdividido em três tecnologias. Primeira é a on-grid, que ela é conectada com a concessionária. A off-grid, que ela é totalmente desconectada da concessionária. E o híbrido. O híbrido, ele faz uma junção das duas tecnologias. Você usa tanto com a concessionária, quanto sem a concessionária. E detalhe, a GMS Solar também traz uma inovação. Nós temos sistemas on-grid, que mesmo que a energia acaba sem o uso da bateria, você continua com energia. Isso é só com a GMS Solar. Tá? Acabou a energia, mesmo sem a bateria, você continua com energia. Para entender melhor, procurar um dos nossos especialistas que a gente vai explicar melhor. Tá certo. E por falar nessa questão você citou aí os 3 tipos, né? Que tem. Sim. Existe um perfil ideal de cliente, né, que queira investir na questão da energia solar, ou qualquer pessoa pode aderir ao sistema? Porque no caso, se você tem essas 3 opções, significa que cada uma delas, vamos dizer assim, é ideal para um determinado tipo de situação, né? Exatamente. Então, como é que fica essa questão assim, né? Eu quero experimentar energia solar, mas será que, tipo, é para mim ou não é? No meu perfil? Porque a gente também pensa muito assim, comércio naturalmente vai investir porque o consumo é maior. Isso, exatamente. Agora, um usuário doméstico, né? Sim. Aí como é que fica essa questão do perfil do cliente? Isso é interessante, William, você pontuar isso aí, porque, vamos lá,
O sistema híbrido, todo cliente é interessante você ter uma bateria em casa para você não usar a concessionária, mas vamos para a realidade. Imagina só que você tem um resfriador na sua fazenda, um resfriador, acho que é ordenha o nome, eu não sei se eu estou falando a palavra correta. Você tem esses equipamentos na sua fazenda. Quando acaba a energia, você pode correr o risco de perder o seu leite. Então, 200, 300, 500 litros de leite você pode perder. Olha o tamanho do prejuízo que você vai ter. Então, esse cliente, ele é perfil do sistema híbrido. Porque quando a energia acaba, ele continua com energia. Agora, dentro da cidade, se a energia acabar, você não vai ter um prejuízo financeiro. Você vai ter um incômodo, certo? Então, diríamos que isso não seria um perfil de cliente. Então, você dentro da cidade, você aderir para um sistema híbrido, na opção de acabar a energia você continuar, e de você não querer pagar os impostos. Por exemplo, tem cliente que vem 200, 300, 150, uns 400, de acordo com o que você injeta. E tem cliente que acha isso um absurdo. Ele está disposto a comprar um sistema com baterias porque ele não quer nem conversa, nem vínculo com a concessionária. É um perfil. Agora, sim, o cliente que de fato ele é perfil para o sistema com baterias é o cliente que precisa da energia e sem a energia ele tem um prejuízo financeiro. Esse é um cliente perfil. Dentro da cidade, teoricamente é um on-grid. Porque o cliente, o que acontece? Ele vai visar só a economia financeira. Como eu falei, você paga R$1.000 de energia, você coloca o sistema, você passa a pagar 150, 200 ou até 300, você vai ter 70% de economia na sua energia. Então, vai muito do que o cliente vai desejar. Qual é o desejo do cliente? Mas nós, como profissionais, lógico que vamos passar para o cliente aquilo que a gente entende que é necessário para ele, que é perfil para aquele cliente. E isso a gente faz na nossa visita técnica. Nós vamos avaliar e informar para ele, você é mais interessante essa tecnologia para você. Certo. E falando de sustentabilidade, né? Com essa questão aí que nós temos hoje em crescimento, né, dos carros elétricos, você acha que a procura por esse tipo de energia tem aumentado? Você tem impactado? Claro. O que acontece? Você tem um veículo na sua garagem, né, que ele é a combustão, é a gasolina. Aí você compra um carro elétrico, certo? A diferença financeira que você vai ter de economia é muito expressiva. Você vai ter um carro 100% elétrico. E os carros elétricos, principalmente da BYD, são carros extremamente econômicos, né? Você tem uma autonomia de até 300 km. Então, você tendo um carregador na sua casa e usando o seu veículo, você vai ter um consumo maior na sua energia. Então, é interessante você ter o sistema solar. Então, para a gente foi muito interessante. Ainda mais com sistemas híbridos. Porque o cara tem um carro elétrico, ele tem que carregar o carro dele, né? A nossa região ainda não está adaptada aos carros elétricos. Se você for aqui em Guaraí, em Palmas, Marabá, você já vê postos de abastecimento elétrico, totalmente gratuitos. Não é a nossa realidade, né? Então é interessante você ter em casa. E a GMS Solar também, nós fazemos também as vendas de carregadores elétricos. E também para carro elétrico? Para carro elétrico. E também a gente faz todas as orientações necessárias na compra de um carro elétrico. Qual o carro que é mais ideal para a sua região, para a sua rua, para a sua realidade. Então quer dizer que vocês estão de olho nessa questão aí Com também. certeza, né? Graças a Deus, tudo que é novo nessa área, né? A gente tem carregadores de celular, a placa solar, nós temos luminárias, a placa solar. Então, tudo que é voltado a essa área, a GMS Solar ela traz inovação, né? Graças a Deus, hoje nós somos uma das maiores referências no norte do Brasil, né? Recentemente, nós recebemos uma pesquisa de um dos maiores fornecedores do Brasil, né? Sol Energy. E para nossa grata surpresa, nós ficamos em 4º lugar, né? Às vezes você pensa, mas 4º lugar é pouco, tem que ser em primeiro. Mas nós estamos falando a nível nacional, né? Nessa região norte. Ficamos em 4º lugar e para a gente isso é grandioso, né? Uma região, teoricamente nós estamos no interior do Pará, para competir com empresas do norte, da capital. Então você vê a grandeza do trabalho, né? Grandeza do trabalho da GMS. Então, para a gente isso é gratificante. E assim, quais são as dúvidas ou os mitos mais comuns que vocês escutam quando alguém vem procurar vocês para esse tipo, né, de
Para solicitar esse tipo de serviço, né? Sempre tem, né? Tem, dúvida. Tem. Bastante, bastante. Ou um mito também, né? Eu vou te falar um bem engraçado, né? Já perguntaram pra gente se à noite, se a lua gera energia da placa. Parece absurdo, mas já ouvimos. Não gera, né? Por isso que é solar. Mas vamos lá, dos mitos energia solar em tempo nublado ela não gera? É mito. Ela gera normalmente. Perdão, não é normalmente. Ela continua gerando, porém em menor intensidade, certo? Se um sistema gera 30 kW por dia no sol bem exorbitante, um dia nublado ele vai gerar metade disso, ou menos da metade, mas ele continua gerando, porque não é só o sol em si, é também a radiação solar. Então é um dos mitos, né? Um mito maior é a questão financeira, né? Hoje as pessoas elas não compensa devido aos impostos. É um exemplo que eu volto a repetir. Nós estávamos com um cliente agora recentemente, aqui em Redenção, ele pagava R$ 2.900 de energia. Ele aderiu ao sistema solar. Depois que o sistema começou a funcionar, que ele fez a economia, a energia dele caiu para R$ 400. Parece ser um imposto alto, mas imagine, você sair de R$ 2.900 para R$ 400. E detalhe, a gente conseguiu uma parcela para ele metade do que ele pagava de energia. Se ele pagava 2.900, a gente conseguiu uma parcela de 1.400, 1.500. Mais os 400 dá 1.900 em média, né? Quase R$2.000. Fechou nos R$2.000. Mensalmente ele teve uma economia de R$900. Em 10 meses dá R$9.000 que ele teve na sua fatura. E detalhe, a energia, o teu boleto da concessionária, você não pode amortizar. Se você pegar o seu boleto e chegar lá na concessionária com dinheiro na mão ou no Pix, eu quero pagar aqui amortizado. Não existe desconto, certo? É mais fácil cobrar mais os juros se você atrasar. A tua parcela do financiamento, você tem até 60% de desconto. Então, se a gente conseguir uma parcela de 1.500, um exemplo, se ele antecipar a parcela, ele vai pagar 690 na parcela. Então, se ele fez em 60 vezes, ele paga uma parcela e a segunda parcela. Se ele usar, um tanto que é estratégico. Se o cliente pegar, ele gastava 2.900. Se ele pegar essa mesma margem e investir nas parcelas, ele paga 2 parcelas. Então, se foi 60 parcelas que ele financiou, 48 ele paga na metade desse período. É extremamente acessível. E assim, você falou do tempo nublado e tudo mais. No caso aqui, por exemplo, vou citar aqui o exemplo de Xinguara porque é onde nós estamos e onde eu observo, né, a situação. No tempo seco, né, você tem muita poeira, né, da terra que sobe. Sujeira na placa afeta? Certo. De forma bem considerável. Vamos lá. Cada época do ano, ela traz o seu benefício e o seu malefício. Vamos lá. Verão. As pessoas pensam, nossa, verão vai gerar estrondosamente. Claro, é para gerar. Sim. Porém, é uma época que tem mais poeira. Então, o painel vai ficar mais tempo sujo. O inverno. Eu acho que não gera porque chove muito. Mas não é essa a realidade. Presta atenção. Se está chovendo muito, o painel está sempre limpo. Então, quando não choveu, aquele módulo ele vai gerar uma quantidade expressiva, porque está limpo o painel, certo? No verão gera bacana devido ao sol, porém está sujo. Então, cada época do ano ela traz seus benefícios e seus malefícios. Então, chegou no verão, você tem que manter o painel sempre limpo para você fazer um aproveitamento. Lembrando que a geração da energia solar é uma estimativa ano, não é dia e nem mês, é ano. Você vai pegar 1.000 kW, você tem que gerar 33 por dia. Vai ter dia que você vai gerar 50. E vai ter dia que você vai gerar 15. Você vai gerar 10. Dependendo da época que você tiver. Por isso que a gente faz sempre um gráfico anual. Para você ter uma estimativa anual. Quanto que você gerou mês a mês. Que vai dar essa estimativa. Então sobre clima é isso. Sujeira afeta o painel. Dependendo da condição que esteja o painel. Você perde até 60% da geração. Tem cliente que nunca nem lavou os módulos. A gente ouve relatos de cliente que tem 3 anos, 2 anos, nunca nem lavou os módulos. Então aquela sujeira no módulo, ela já encroou, né? Como diz a nossa avó, né? Sim. Já encroou aquela sujeira. Então você precisa pelo menos estar fazendo limpeza no módulo pelo menos 3 vezes ao ano. Se você pegar o que você está perdendo em dinheiro, certo? Se você tivesse dimensão, você lavava toda semana.
Então, assim, você vai chamar um profissional, o rapaz vai cobrar 200, 300 para deixar tudo limpinho. Então, compensa você fazer isso 3 vezes ao ano, se programar, tá? E quem é que faz esse tipo de limpeza? Normalmente, as empresas solar têm sempre um profissional à disposição. Mas, assim, a nossa demanda ela é muito grande. Então, a gente sempre orienta você chamar um pedreiro, que é um profissional que ele tem habilidade com telhado, então ele pode ir lá fazer aquela higienização do painel, não sei, o pessoal da jardinagem, e pessoas que fazem serviços avulso, né? Tem aqueles profissionais que fazem serviço ao lar, encanação. Então, eles podem fazer essa limpeza e não tem nenhum tipo de segredo. Isso é lógico que é interessante você desligar os equipamentos por uma questão de segurança, usar todos os EPIs necessários, cinto, capacete, para você ter uma segurança na execução do trabalho. Tá, então não tem assim uma questão assim especial não tem. Na limpeza, não limpeza tem. mesmo. O grande critério, o único critério é você não pisar em cima do painel. Você limpar ali meio que por ali, não pisar em cima do painel. Tá. Por isso, as nossas instalações a gente sempre procura deixar uma passarela entre os módulos. Para a pessoa que for fazer a higienização, ela não haver a necessidade dela pisar em cima do painel. Entendi. E aqui em Xinguara, né? Vocês são de Redenção, né? A nossa matriz, a GMS, é da seguinte forma. Nós atendemos o Pará, o Mato Grosso e o Tocantins. Temos a nossa base em Redenção, a nossa matriz. Temos em Guaraí, do Tocantins, e temos em Confresa, do Mato Grosso. A nossa base de Redenção atende todo o Pará, toda a região do Pará. E a nossa base em Guaraí atende todo o Tocantins. E a nossa base em Confresa atende todo o Mato Grosso. Então a gente tem essa subdivisão. Temos uma equipe muito preparada, né? Temos uma gerente comercial uma gerente geral que trata todo o processo da empresa que é necessário. Temos um gerente nacional, a pessoa do Éder Maurício, inclusive está me acompanhando aqui, que faz esse gerenciamento das equipes, das nossas equipes de venda, nossos vendedores, nossos especialistas. E temos a Lívia Joyce, que ela faz toda a gestão da equipe de campo. Então, hoje as nossas equipes elas são monitoradas e coordenadas pela Lívia. Ela acompanha se as obras estão sendo feitas de acordo. Ela é chefe da engenharia do nosso setor de engenharia. Então, assim, aqui em Xinguara que vocês atendem também, né? As pessoas estão mais adeptas a esse tipo de sistema? Assim, hoje em Xinguara não está uma crescente do híbrido. Ainda existe uma resistência sobre os orçamentos. Mas assim, é uma realidade que está na cabeça das pessoas. As pessoas pensam o seguinte: não, o sistema híbrido com baterias, ele é muito caro. Mas eu vou fazer um cálculo básico com você. Na praça, 1.000 kW está entre 19 a 23 mil. 1.000 kW. É uma pessoa que paga até R$ 1.500 de energia, em média, certo? Isso é o sistema conectado à concessionária, o on-grid. O híbrido, ele está em média 33 mil. Com a bateria e com o sistema híbrido. Você não injetando na rede, lembrando que é com uma bateria de 5 kVA. Você deixa de injetar 5 kW na concessionária e se acabar a energia, você continua com energia. A diferença é muito pouca. É 8 mil, 7 mil a 10 mil a diferença para você ter um sistema que não acaba a energia. Então hoje ainda tem esse mito, certo? Mas Xinguara sim é um polo potencial, né? É uma cidade muito promissora, de pessoas maravilhosas, de investidores, o agro que é muito forte, o leite, né? o gado de corte, é uma região muito promissora, né? Eu costumo até falar que Redenção perde muito para Xinguara em muita coisa, né? Porque Xinguara é uma cidade muito evoluída no comércio, né? Uma cidade que cresceu demais. E a procura pela energia solar foi contundente. Muitas pessoas aderiram, praticamente quase todos os supermercados de Xinguara têm energia solar, quase todas as academias têm energia solar. Isso significa que o empresário está mais maduro, significa que o empresário hoje ele está mais convicto do que ele quer e das economias que são necessárias, né? A energia hoje na empresa ela é uma das maiores despesas fixas, então isso é importante. E Xinguara sim é uma região muito promissora. E para a gente encerrar a nossa conversa, que conselho que você dá para as pessoas que têm interesse na energia solar, mas ainda estão ali meio que se decidindo, né? Vendo se vale a pena, se não vale. Então, que conselho você deixa para elas? O primeiro conselho, nos procure. Mas vamos lá. Sendo realista, pessoal, hoje a questão não é se eu vou ter energia solar, é com quem eu vou ter energia solar. Porque já é uma realidade,
né? Você deixar de ter uma dependência da concessionária. Hoje você chega na sua casa, você liga a sua central só à noite. E quando dá 4 da manhã você desliga. Então assim, o que é mais importante na nossa vida? É o nosso conforto. Não adianta a gente economizar aqui e dormir no calor, não ter um conforto, não dar uma qualidade de vida para nossa família. E hoje a qualidade de vida ela está diretamente entrelaçada à energia, que a energia é muito cara no nosso estado. Então, assim, é importante você ter um sistema solar. E mais importante que você querer ter o sistema solar é com quem você vai ter. Né? Hoje o mercado de energia solar ele se prostituiu muito. Desculpe pela palavra, mas foi o que aconteceu. Né? Hoje em cada esquina tem uma empresa vendendo, dá lucro, eu vou vender também, e as empresas só se preocupam em vender. Então quando você querer um sistema solar, primeira coisa, faça uma análise da empresa, certo? Eu quero fazer com você, William, você trabalha com energia solar, tá, mas quem tanto trabalha com você? Quem é a sua empresa? Você tem algum problema com seus clientes? Como que é a sua estrutura? Se o meu inversor queimar, será que você tem capital para trocar o meu inversor? Se as minhas placas quebrarem por algum erro de instalação, será que a empresa tem capacidade de me dar outro equipamento? Então não é só o preço. Nós já vimos relatos de pessoas vendendo 1.000 kW a 15 mil reais. Então esse profissional, infelizmente, ele está defasando o mercado. Ele tá vendo só aquele lucro naquele momento. Ele não está calculando que se a tua energia vir cara, um erro de instalação da empresa, eu tenho que pagar a sua energia. Se tem um erro de instalação e eu quebrei o seu telhado, eu tenho que pagar esse custo. Então não está sendo feito esses cálculos, aí amanhã a pessoa ela vai embora. É o que mais acontece. Não faça barato para você, pega o seu dinheiro e vou embora. Tanto de empresas que fecharam de 2020 para cá, tantas empresas que fechou depois da taxação, porque não tiveram capital, não tiveram estrutura. Então isso é importante, né? Eu falo da minha empresa, mas existem diversas empresas também muito boas, empresas de pessoas corretas, de pessoas honestas. Então é importante fazer essa análise, procurar uma empresa que de fato entrega para você o que você comprou, uma empresa pronta. Vá na empresa, olha a estrutura. Será que esse cara é um ponto próprio, é alugado? Será que ele vai estar aqui amanhã? Será que esse cara tem algo a perder na cidade? Será que de onde esse cara é? Nem tanto de relato a gente vê empresas que veio de fora, né, venderam, levaram dinheiro das pessoas e foram embora, e enfim. Então é você fazer uma análise e sim, coloque energia solar na sua casa, traga conforto para sua família, para os seus filhos, para sua esposa, para o seu esposo, né? Faça esse investimento, só que faça esse investimento com seriedade e com rigidez, né? Olhar se de fato aquela empresa vai entregar para você o que prometeu. Tá certo, então David, eu agradeço pela sua participação aqui no nosso Radar em Foco, né, de trazer essas informações sobre energia solar, como ele falou, né, ele citou aqui a empresa dele, mas as informações que ele trouxe né, são de caráter informativo, claro, geral sobre essa questão da energia solar, né, e você fique à vontade aí para dar o seu recado em relação ao seu trabalho, né, para as pessoas que quiserem talvez entrar em contato com você? Claro, eu vou deixar nosso contato aqui, é 9178-7316. Você pode entrar em contato com a gente, para a gente fazer um orçamento para você sem compromisso. Quero agradecer por essa oportunidade, tá, William? Deus abençoe grandemente. A GMS Solar é uma empresa, já estamos há bastantes anos no mercado, entregando projetos para os clientes, um serviço de qualidade. Então venha conhecer o nosso trabalho, venha conhecer a nossa equipe, venha conhecer a nossa base, a nossa estrutura. Hoje no sul do Pará, a gente é uma das empresas que tem uma estrutura bacana. Poucas empresas têm essa estrutura, a gente respeita o nosso concorrente, é claro, mas nós temos algo a entregar para o nosso cliente. Então dê essa oportunidade para a nossa empresa mostrar o nosso trabalho e nos procure. A gente vai estar fazendo um melhor orçamento, mas não deixe de fazer energia solar. Se é com a gente ou com outra empresa, mas não deixe de fazer energia solar. Gratidão, Deus abençoe, William. Feliz pelo convite e estamos à disposição para outras oportunidades e outros convites, tá, meu querido? Então é isso, eu agradeço mais uma vez pela participação do David aqui no nosso Radar em Foco para explorar esse tema que é a questão da energia solar, né? Ele que veio aqui trazer aí também um pouco da experiência da GMS Solar, mas as informações que ele trouxe são bem abrangentes, né? E vão permitir que você faça aí a sua
escolha em relação à solicitação desse tipo de serviço, né? Desse tipo de instalação para sua residência, comércio, fazenda, enfim. Então, David, eu agradeço mais uma vez pela participação aqui no nosso Radar em Foco. Perfeito. E chegamos ao fim de mais um episódio do Radar em Foco. E para você que nos acompanha pelo YouTube, eu peço que você se inscreva no canal, curta e compartilhe esse episódio para nos ajudar a espalhar a mensagem. Siga @Radar Xinguara no Instagram para acompanhar a todos os nossos conteúdos. Eu agradeço a audiência de todos e até breve.